Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, quem está falando é o Eric. Vem falar mais um capítulo do nosso livro que nós estamos estudando, sobre o livro Discipulado Masculino. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que tem como título Um Homem Aprende com Seus Erros. Tá? Nossos autores, pastor Anderson Silva e pastor Jack, eles dissertaram sobre o livro e aqui nós vamos tirar pontos importantes onde a gente pode usar na aplicabilidade do homem, na vida dele de cada dia, tá? E vamos dar início. Bom, iniciamos aqui com o pastor Anderson Silva, né? Ele deixou aqui claro para a gente em bastante pontos importantes, onde vamos falar sobre esse capítulo. E o pastor Anderson começa com o primeiro ponto, né? Dizendo o seguinte: um pastor não pode ser omisso diante de um crime, lesão ou qualquer outra coisa que estiver acontecendo com suas ovelhas. Aqui ele deixa pertinente, né, para que a gente possa saber, para que a gente possa refletir que o pastor ele faz parte também da vida da ovelha, ele faz parte da condução, do tratamento, da criação, do intelecto, né, religioso, do intelecto espiritual. Então ele precisa entender que ele não pode fazer parte de um grupo de omissos, homens omissos, né, se deparando com um crime, se deparando com alguma lesão ou algo que esteja acontecendo com suas ovelhas. Quanto a isso, o pastor também deixa bem claro, né, o pastor Anderson Silva ele deixa bem claro, a responsabilidade é de quem errou e de quem acobertou o erro também. Então, se existe um erro, um crime, uma lesão com alguma ovelha e estiver sendo acobertado pela liderança, esse crime, esse ato, essa lesão, esse abuso, a responsabilidade também cai sobre esse líder, sobre esse pastor, sobre esse líder de ministério. Então, não só de quem cometeu esse erro, mas também de quem acobertou, porque ele está sendo uma testemunha, ele está se fazendo parte também desse ato, por não advertir, por não denunciar. Então, ele está dizendo para aquela pessoa que está cometendo um ato, aquela pessoa que está cometendo um crime, que ele pode continuar, porque ali naquele lugar, naquela igreja, ele está protegido, ele está ali é lugar de refúgio para ele. E já não deveria acontecer isso. Outro ponto importante é que cada pastor tem seu modo de chamar suas ovelhas. E essas conhece longe quando os chama. E também deixa claro, né, o bom pastor ele protege a porta do aprisco, né, para que não entre um ladrão ou um falso pastor para enganar suas ovelhas, né. O bom pastor ele conhece suas ovelhas, ele protege suas ovelhas ao ponto dele se antecipar para qualquer tipo de crime, qualquer tipo de furto, de roubo das suas ovelhas, né? Aqui a gente está falando de um pastor de ovelhas, né? De animais, mas que a gente usa a filosofia, essa história, essa cultura para aplicar na nossa vida pessoal. E mais um ponto que o pastor Anderson deixa claro, né? Um homem de Deus sempre aprende com seus erros. Ele nunca está em busca de patrocinadores ou fiadores. E uma observação que ele coloca também no livro, nesse capítulo 4, é o seguinte: o Espírito de Deus permanece em nós. Ele faz morada e não pousada. E mais à frente, com o pastor Jack, né, os pontos do pastor Jack, ele diz uma coisa bastante importante, que ele diz o seguinte, e o primeiro ponto que o pastor Jack ele coloca aqui no livro, que a gente possa dissertar, precisamos chamar os pecados pelo nome. Não existe a oração, Senhor, se eu pequei contra ti, já te peço perdão. Nós temos que colocar a nossa vida em ordem, colocar luz, varrer a sujeira, para poder enxergar o nosso pecado, porque ele está lá. Pecado está lá, talvez varrido para debaixo de um tapete. Também dá outro ponto importante, ele diz o seguinte: de entender que nem todo problema em alguém é psicológico, pode ser simplesmente a própria pessoa. Colocamos a culpa sempre na criação, nos pais, no ambiente,
que vive, etc. Porém, quase nunca em nós mesmos. Esse ponto que ele fala aqui diz o seguinte, extremamente importante. Quando se confronta um membro à luz da Bíblia, no final ele não consegue sustentar seus segredos. E essa aqui vai para os pastores, né? Pastores de verdade protegem suas ovelhas, lutam contra lobos, se sacrifica pela sua congregação. E complementa, o crente hoje não sabe discernir a voz do pastor e a do lobo na igreja. E uma observação, só conseguimos reconhecer o falso ensino conhecendo o verdadeiro. Aqui fechamos mais um capítulo, falando sobre o capítulo 4, né? Um homem aprende com seus erros. E espero que tenha sido bênção para a sua vida. E vamos falar sobre os outros capítulos e que possa ter sido uma luz para os seus olhos, tá? Fica com Deus, grande abraço.